Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje vamos falar de poesia. Em tempos tão obscuros, em tempos de tanta intolerância, violência, brutalidade e morte, de uma prosaica realidade, no prosaico da vida ruim, precisamos resgatar a poesia, nos poetizar, sermos poéticos no processo mesmo de resistência a isso. Na ternura, no lirismo, naquilo que a palavra pode nos remeter a uma espiritualidade profunda, que está presente nos livros sagrados, nas tradições espirituais, de uma forma tão vívida, através da forma, na expressão das liturgias, dos ritos. Não é? Tudo isso é poético, porque tudo isso é um gesto, é um claro grifo, é uma clara escrita do descrever mesmo da poesia de nossas vidas. Porque toda vida é poética. Toda vida é poética. A realidade brutal é que a torna prosaica ou a quer prosaica. Dessa prosa, como eu costumo dizer, ruim. Porque é uma prosa extremamente poética. É uma poesia dos textos, das formas, da expressão, e que está presente nos romances, não é? Nos livros, e que a gente percebe na crônica, por exemplo, e que a gente precisa resgatar, que a gente precisa redescobrir, para que a gente possa viver essa interioridade que a poesia revela, desvela, na medida em que ela revela, vela novamente, escondendo, não é? Sob a palavra. E é nesse sentido que eu gostaria de lembrar o programa do Paz e Bem de sábado, não é? Lindamente lido, não é? Um poema lido pela voz sublime da Sumaia, não é? Com um projeto junto ao professor Faustino Teixeira, de trazer poemas de poetas místicos, da mística poética dos profetas. Tudo junto. Onde é que termina um, onde começa o outro? Ninguém sabe. E isso se expressa, por exemplo, na vida de George Herbert, que foi um reverendo anglicano, também poeta, e que, por ser reverendo anglicano e poeta, me lembrou que eu sou também poeta, que eu sou também sacerdote de Cristo. Onde começa a minha poesia? Onde termina o sacerdócio? Novalis dizia que os poetas futuros seriam sacerdotes, ou não seriam poetas. Ele mesmo dizia que os tempos eram duros e que cabia aos poetas semear algumas sementes para que a gente possa colher colheitas poucas. Os tempos são duros, são difíceis.
Mas, como dizia Drummond, uma flor rompe o asfalto. É feia, é pequena, é frágil, mas é uma flor. É uma flor. E isso ganha as ruas. E isso torna a luta válida. Porque de nada vale vencer batalhas quando se perde vidas. Quando se perde a poesia mesmo da vida. Aí é batalha perdida, antes mesmo de iniciá-la. E aí eu gostaria de ler um poema, um livro, alguns poemas de um livro que publiquei há 10 anos atrás, pela editora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Claro Grifo. E, à época, eu, estudante de História, de licenciatura em História, publiquei esse livro. E gostaria de ler alguns poemas com vocês. Selecionei alguns poemas. Gostaria de ler com vocês. Vamos lá. Das composições poéticas. As composições poéticas são escritos da saudade. São engenhos da memória e desejo. Nelas habita o silêncio, o que não foi dito, o não dito, o sugerido. Cada palavra em um jogo elegante e delicado erotiza o conjunto. Em cada parte do texto, o contexto encontra-se com o conjunto das palavras. Nelas também habitam o canto, o explícito, o como está dito, o que não pode ser calado. Nas composições poéticas, cada palavra encontra outra, sem meias palavras, franca e claramente, sem julgo ou perversidade. As composições poéticas sacramentam a vida, sinais visíveis do invisível presente em cada palavra. Pois é. A amada. A quem, além da linguagem, palavra escrita, existes. Nua, sob tuas roupas, nuas também. Viva em tua pele, alento e tosse, dor de cabeça e alegria nos olhos. Menstruos e absorventes. Mulher, simplesmente, na não simples vivência da mulher. Existes independente dos caprichos, rótulos dicionários, sermões literários, senão dos breviários tão longos. Tu és. Ser conjugado de tempos mais que perfeitos. Então, por que ainda te escrevo? Escrevo pelo gracioso desejo, aberto perante o ausente, abismo no espaço. Pela delícia da palavra escrita, proximidade. Pela vida nossa, sacramentada na palavra vida. Como dizer o indizível, né? Na poesia é possível. Do dizer o indizível, a palavra é sempre outra. Buscamos, como andarilhos em terra estrangeira, percorrê-la. Conhecer sua extensão e sentido. Mas sua presença remete-nos a outro canto. Música e silêncio.
remete-nos a uma ausência que há em todos os dicionários e habita em todo poético. Daquela ausência que um dia nos encontrará abraçando e nos calará todas as palavras, palha e ruído. E no silêncio, comungado com a palavra, amaremos o mistério, a extensão e o sentido de haver mistérios em vez de nada. Pois é, as palavras. As palavras. E é dentro desse sentido que a minha poesia se reveste desse canto novo. Ao longo do tempo, os poetas cantaram, e como cantaram, o absurdo do tempo. Não é? Em um poema meu, aqui presente nesse livro, eu digo: agora que a sombra se alonga e os passos dos homens se apressam, agora emudece o canto e o encanto do mundo se ignora. Este é o tempo presente, tempo de desencanto. Mas é preciso, mais do que nunca, cantar a vida. Mais do que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. Como na marcha da quarta-feira de cinzas, o Vinícius, nós precisamos reencontrar o sentido da alegria, de lutar, de se comprometer com a vida, no poético mesmo da vida mesma. E é dentro desse sentido que eu me inspirei na ciência, como esses tempos obscuros odeiam a ciência. Como o obscurantismo ao longo do tempo queimou livros, né? Cerceou o conhecimento e matou e exilou cientistas, artistas, poetas e também sacerdotes, né? Em outra oportunidade eu vou falar sobre a resistência da igreja cristã no tempo do nazismo. Mas isso fica para outra prosa. Existe uma teoria chamada efeito borboleta. É a ideia de que, principalmente do ponto de vista meteorológico, efeitos locais alteram, não é, a configuração global da atmosfera. Ou seja, destruir a Amazônia, matar a população nativa, interfere globalmente. Interfere, por exemplo, na distribuição de água. Para pegar uma questão não tão distante, do Sudeste. Da precipitação de água no Sudeste. Ou seja, sem a Amazônia, a região Sudeste e Sul sofrerá graves secas. Porque existe aquilo que os cientistas chamam de rio das nuvens. Né? E que isso traz água, precipita na forma de chuva, em São Paulo, por exemplo. Então, tudo está interligado. Tudo está interligado. Não existe. Os nossos atos singulares interferem no todo. E isso é, nessa configuração, chamado efeito borboleta. Ou seja, é uma ideia lírica de que o bater das asas de uma borboleta aqui, não é? Produz um tufão, um furacão, na Austrália, por exemplo. Então, eu fiz um poema
chamado Efeito Borboleta. E que esse poema possa ser uma inspiração nossa. Que possa ser uma palavra de esperança verdadeira, em tempos de tanto desencanto. Morremos, sei, as palavras vãs, folhas ao vento vão, as ideias sãs serão orientais tufões. As ideias sãs serão primaveras. Orientais tufões. Vamos nessa ideia de que as ideias têm a capacidade de mexer, de ganhar as ruas, de alimentar o nosso espírito do lirismo, das resistências em tempos difíceis. Vamos fazer silêncio, do silêncio mesmo da palavra, que há em toda palavra, que há oculto no bater do nosso coração. Vamos escutar esse silêncio. A coluna ereta, a mente quieta, o coração tranquilo. Bom dia, gente. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, daqui da Diocese Anglicana do Recife. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Participe dessa comunidade de espiritualidade plural e de paz. Estamos agora pertinho dos 20 mil inscritos. Vamos lá, vamos juntos. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, o seu gostei, compartilhe nas redes sociais. Isso divulga o nosso trabalho. É uma forma gratuita de nos ajudar. Faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, colabore. Colabore com esse projeto de Paz e Bem, para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, realizar algumas atividades, né? Quem sabe construir um espaço de partilha também do nosso canal. E se você está vendo pela Pós TV 247, a mesma coisa. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, faça a sua assinatura solidária, torne-se um membro ou uma membra. Colabore, ajude nessa rede, nesse grupo, nessa comunidade de luta pela justiça e pela democracia dos meios de comunicação. Uma segunda-feira maravilhosa, abençoada, poética, lírica, dentro da resistência diante dessa prosaica realidade de morte e obscuridade. Estamos juntos na escrita de um novo tempo.
de paz e justiça para todo mundo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Um abração.